Eu ganhei esse presente no Natal. Só que esse presente eu resolvi não abri-lo. Eu deixei para abrir aqui com vocês na igreja. Porque ele veio num pacote tão bonito, um pacote tão especial. Eu falei assim, não, um presente desse não dá nem vontade de abrir sozinho ou com a família. Eu preciso abrir esse presente com todos os meus irmãos. E assim um presente, eu fico imaginando o que tem aqui dentro. Eu fico, não sei você, né, mas pesado, balança. Então eu acho que pode ser aqui uma chave de um carro novo, pastor. Ou talvez, pelo peso, um computador. Pode ser um iPad. Esse que eu uso é da Tiffany. Pode, toda vez que eu vou usar, ela fala, papai, eu vou deixar você usar hoje, tá bom? Eu falei, tá bom, minha filha. Vamos ter que pedir autorização dela para vir para a igreja com um iPad. Então eu acho que isso aqui deve ser um iPad. Ou, não sei, o que vocês acham que pode ser nesse peso aqui, um presente com um papel desse, com um laço desse maravilhoso, pesado. O que você acha que pode ser assim? Uma panela de pressão. Já não basta as pressões do ano, querem me dar uma panela de pressão, pensa aí. Mas não adianta a gente ficar aqui conversando, não adianta a gente ficar conversando fiado. O negócio é abrir o presente, porque isso já está lá debaixo da minha árvore já há algum tempo, e eu estou ansioso para saber o que tem aqui, e eu decidi abrir esse presente aqui. Então vamos ao que interessa, porque não dá para a gente esperar mais. E eu vou abrir esse presente. Espero que não seja a panela de pressão que a irmã Lu só pensa em casamento agora, porque ficou noiva ontem, né? Está pensando em casamento. E aí veio com essa ideia de panela de pressão, de lista de casamento. Opa, FedEx, coisa boa, gente. Tenho certeza. Olha, o presente até que é bom. Mas isso aqui é uma coisa que eu já tenho muito em casa. Já é uma Bíblia. Presente bom, mas não é aquilo que eu estava pensando. São dois presentes, são três presentes. O outro presente é uma capa de iPhone 4. Quem tem iPhone 4 aí? Levanta a mão. Tem iPhone 4, uma mulher e um homem. Como eu já tenho essa capa de iPhone 4, eu vou dar aqui, que eu não vou ficar com duas capas iguais. Vou dar, Felipe, eu prometi uma capa dessa a você. Eu vou te dar já, não estou te devendo mais nada. E outra pessoa, opa, tem aqui ainda uma canetinha, Felipe. Olha, eu já tenho isso aqui, então fica aí. A Bíblia eu não vou dar porque eu sou pastor, preciso, né? Mas a outra, já que iPhone 4 eu já tenho, então eu vou dar esse outro presente aqui, porque não é aquilo que eu queria. Vou dar passada. Sandra, você tem iPhone 4? Eu acho que vai ficar legal no seu iPhone 4 essa capinha, vai? Linda, maravilhosa, olha aí. Para você até que não foi um desapontamento, mas para mim foi. Pois é. Olha aí, puxa vida, eu vou ficar com a Bíblia aqui, mas eu fiquei um pouco desapontado. Eu pensei que era um iPad, mas quase lá, né, gente? Nessa noite eu gostaria de falar para vocês, nessa noite, sobre desapontamento. Certo? Então, abra sua Bíblia lá em Lucas 18, nós vamos... Fique tranquilo, depois... Quem levantou a mão, Poliano levantou a mão, e teve umas pessoas que levantaram a mão dizendo que tem iPhone fora. Depois presta atenção no presente para você também. Quando você comprar, você fala comigo, pastor Daniel, também, que falou aí, eu escutei todos, anotei, eu sou uma pessoa que tem a memória boa. Quem tem iPhone fora, levanta a mão, quem tem? Né? Ah, é certo.
Aleluias. Vamos pela fé. Lucas 18, verso de número 18. Nós vamos ler e vamos pensar rapidamente sobre essa palavra desapontamento. Eu não sei como se fala desapontamento em espanhol. Alguém sabe me falar em espanhol desapontamento? Frustrações, né? Desapontamento. Então, desapontado, irmã. Eu estou desapontado hoje porque estava querendo uma chave de uma BMW, de uma Mercedes nova, mas veio uma Bíblia e também veio essas capas do iPhone, mas pelo menos meus irmãos estão bem. Diz a palavra de Deus: assentados como vocês estão, no verso de número 18, do capítulo 18 de Lucas, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom mestre? Ninguém há de ser bom senão a Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, esse homem ficou triste e saiu de cabeça baixa. E vendo Jesus que ele ficara muito triste e tinha ido pelo caminho, disse: quão difícil entrará no reino dos céus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém, igreja? Abaixa sua cabeça por um instante. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse texto, essa mensagem. Abençoe as pessoas que aqui vieram, que elas possam, Deus, em nome de Jesus Cristo, aprender alguma coisa esse início de ano, nesse primeiro domingo, no dia 1º de janeiro de 2012. E que essa mensagem possa nos dar uma direção para a vida, para a nossa vida, nesse ano que nós estamos iniciando hoje. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Como eu disse, querido, depois que eu abri o presente, eu fiquei desapontado. E desapontamento é alguma coisa que você vai ter durante o ano de 2012. Mesmo você sendo uma pessoa muito feliz no ano de 2012, mesmo todas as coisas que você planejou no final do ano de 2011 para acontecer no ano de 2012, e você vai chegar em dezembro de 2012, você vai chegar e vai dizer assim: nossa, eu dei muita sorte, eu fui muito abençoado, as coisas caminharam como eu queria que caminhasse. Mas uma coisa é certeza na minha vida e na tua vida: as frustrações, elas estarão aí e nós vamos ter que enfrentá-las. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos saber o que é um desapontamento. Então eu anotei aqui para você 4 coisas que você pode anotar aí aonde você está ou no seu coração. Primeira coisa que é um desapontamento é quando as coisas não saem como você planejou. Quando você planeja tudo e aquilo que você planejou não dá certo. Isso é um desapontamento. Em segundo lugar, é quando alguém faz algo que você não estava esperando, alguma coisa de mal, alguma reação negativa que você não estava esperando, ou uma resposta, pode ser isso, e aí aquilo te deixa frustrado. Terceiro, é quando você não consegue realizar um sonho na tua vida, isso causa um desapontamento na tua vida. E em quarto e último lugar, é quando o objeto de desejo que você tanto deseja fica mais distante de você. Aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto corre atrás, cada vez ficando mais distante, ano após ano, ficando mais distante. Isso vai produzir em você frustrações e também desapontamentos.
Pode ser pessoas, pode ser coisas e podem ser também bens materiais. Desapontamentos e frustrações podem ser evitadas? Sim, queridos, nós podemos evitar essas coisas na nossa vida. Nós podemos também trazer para a nossa vida essas coisas, mas você tem como evitar alguns desapontamentos na tua vida. Quando você percebe que uma coisa já não está indo bem no início, certo? A probabilidade disso começar a dar errado é muito grande. E aí o que você precisa fazer é sair disso. Quando você está planejando e as coisas não estão dando certo, é melhor, querido, às vezes, se não for um casamento, se não for um filho ou a família, é melhor você desistir e tentar outra vez, do que você querer persistir no erro que você está vendo que vai ser uma coisa que vai produzir em você descontentamento, desapontamento e frustrações. Então nós podemos sim evitar as frustrações que acontecem. Como é que nós podemos evitar as frustrações? E o que essas frustrações e por que elas acontecem? Primeiro, elas acontecem porque nós desejamos algo que não está no nosso alcance. Quando você planeja, sonha alguma coisa que para você é quase que impossível, toma cuidado para que você, com isso, não seja uma pessoa que vai se frustrar e que vai ficar triste. Você podendo evitar, evite. Quando você sonhar, sonhe, como eu disse no começo, dia após dia. Cuidado com os seus sonhos, para que você não caia numa armadilha ou num buraco e você venha se frustrar. Então, isso acontece, os desapontamentos acontecem quando nós desejamos algo que não está no nosso alcance. Segundo lugar, porque queremos algo que não merecemos. Quando nós não merecemos alguma coisa, por exemplo, se você é uma pessoa que trata mal a sua esposa ou seu cônjuge, você não ajuda em nada, você não é carinhoso. Eu estou te dando aqui um exemplo de cônjuge, porque nós temos aqui muito mais famílias, casais, do que adolescentes e jovens. Quando você não é uma pessoa que deposita, que não vai lá no coração da pessoa e faz algumas coisas, uns gracejos, alguns carinhos, não é? E você chega em casa, no belo dia, que você está carente, mas carente mesmo, como diz um irmão da nossa igreja, que ele está tão carente, mas tão carente, que se ele estiver jogando bola e o juiz apitar uma falta contra ele, ele vai lá, abraça o juiz e pede perdão para o juiz e chora com o juiz. Tem uma pessoa que está tão carente aqui dessa forma. Então, quando você está carente e você é uma pessoa que não deposita, que não investe, chega até a sua pessoa amada, e aquela pessoa amada não corresponde àquilo que você fez naquele momento, isso é uma coisa que você não merece, você vai ficar frustrado. Então tem o desapontamento e as frustrações da nossa vida acontecem quando nós não merecemos. Outra coisa, porque as prioridades estão investidas na nossa vida. Nós nos frustramos muitas vezes e vamos nos frustrar esse ano porque nós colocamos as coisas que não são importantes e que não são prioridades para serem prioridades. E aí o que vai acontecer é que você vai se frustrar, com certeza. Então, por essas três vias, por esses três caminhos, você poderá, se fizer ao contrário, evitar essa questão do desapontamento na tua vida. Se nós olharmos aqui essa história que nós lemos hoje, que eu li para vocês, e fazer uma análise assim bem minuciosa de todos os fatos que aconteceram ali na vida daquele homem, na vida daquele rapaz, nós vamos ver que Jesus poderia ter dado uma resposta diferente para ele, mas Jesus não deu a resposta diferente para ele. Por que eu estou dizendo que Jesus poderia dar uma resposta diferente? Primeiro, querido, porque ele chega para Jesus e ele chega elogiando Jesus. Bom mestre. Ele não chegou como muitos fariseus, ele não chegou como muitas pessoas que chegavam até Jesus e acusavam Jesus até de Beelzebul e de outros nomes que Jesus foi chamado. Aquele homem, ele chega e diz, bom mestre. E não somente ele elogia Jesus, mas ele mostra que ele é um bom
seguidor da fé, que ele amava muito a Deus e ele obedecia toda a lei de Deus. Então Jesus, diante de um homem como esse, ele poderia ter uma reação diferente, porque a palavra de Deus fala aqui que ele tinha qualidades que muitos de nós não tínhamos e não temos. E diz a palavra de Deus que ele não adulterava, que ele nunca matou, que ele não furtava, que ele não inventava e também não falava mentiras, e que ele honrava pai e mãe. Uma pessoa como essa, com um currículo como esse, sendo eu Jesus, eu abordaria ou daria uma resposta diferente para aquele jovem. Mas como eu não sou, Jesus, como ele é Deus, ele viu alguma coisa que precisava ser trabalhado na vida daquele homem, daquele rapaz, e logo com a resposta que ele deu a ele, ele abaixou sua cabeça e ficou desapontado com todas as coisas que ele estava ali passando naquele momento. Tem um escritor do século XVIII, do século XIX, daqui dos Estados Unidos, que o nome dele é Bulwer Lytton. Talvez eu falar para você quem é esse homem, você não conhece, nem eu conhecia. Eu fui na internet para saber quem é esse homem, porque muitas vezes a gente vem aqui e fala alguma coisa, mas a gente não conhece e aí fica todo mundo voando. Mas esse homem era um grande homem da época de Abraham Lincoln, certo? No século XIX. Ele era um grande escritor, um grande poeta, um grande novelista, um grande político na época, aqui nos Estados Unidos, e ele escreve uma frase que vai nos ajudar a entender alguma coisa dessa mensagem. Ele diz assim: o homem precisa ficar desiludido com as coisas menores da vida antes de poder compreender o valor total das maiores. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para aquele rapaz ali, que ele estava valorizando alguma coisa que não era para ele dar valor. Ele estava valorizando a sua riqueza. E Jesus naquele momento estava dando a ele uma oportunidade de conhecer a maior riqueza de todo o mundo, de todos os tempos, de todos os homens, que era a salvação. Então ele olhou para as riquezas, não percebeu que ele poderia ter a vida eterna, que ele poderia ter a salvação, que ele poderia passar a sua eternidade com o Senhor. Então ele sai de cabeça baixa, e ele sai triste, e ele vai embora a caminho. E esse homem diz o seguinte, que nós precisamos aprender nas coisas pequenas, ter as nossas desilusões, para a gente saber o valor das coisas grandes, porque essas coisas grandes também podem trazer problemas para a nossa vida. Caminhando a mensagem para o final, porque nós queremos fazer desse culto um culto mais culto, porque todos nós estamos cansados. Nós precisamos aprender no ano de 2012 a lidar com o desapontamento da nossa vida. Nós precisamos saber como vencer as frustrações da nossa vida, as frustrações que nós vamos encontrar durante o ano de 2012. Então, o que fazer diante dos desapontamentos da nossa vida, desses que nós vamos encontrar em 2012? Pega uma caneta e um papel e vamos anotar aqueles que querem, por favor. Você pode anotar aí na sua Bíblia. A luz está muito quente, eu vou tirar o papel, desculpe. O que fazer diante dos desapontamentos no ano de 2012? Primeira coisa que você precisa aprender. Verso de número 22, olha para a tua Bíblia. Diz a palavra de Deus assim: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Venda tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Se você quer vencer as suas frustrações no ano de 2012, a primeira coisa que você e eu, nós devemos fazer é escutar a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Por conhecer o rapaz e saber que ele era um jovem rico, Jesus ele chega para ele e fala assim: vende tudo e distribui, e depois de distribuir, você me segue.
Aquele homem, aquele jovem, ele não escuta a voz de Deus, porque se ele tivesse escutado a voz de Deus, ele sairia vendendo todos os seus bens, e ali depois de algum tempo falasse assim: Jesus, eu preciso de um tempo para vender as minhas fazendas, os meus palácios, as minhas casas, mas assim que eu vender eu te procuro. E aí passaram talvez 2 meses e ele chega para Jesus: pronto, eu já vendi tudo, agora o Senhor quer que eu distribua os pobres, então eu vou fazer isso na frente do Senhor. Vai lá e distribui todos os pobres, dá todos os pobres ficam alegres, os pobres ficam ricos, ou talvez melhoram de vida. Pronto, já fiz isso. Agora qual é a terceira coisa? É para seguir o Senhor, então eu vou seguir. Mas diz a palavra de Deus que ele não fez nada disso. Ele não ouviu a voz de Deus. Como é que eu e você, nós vamos vencer as nossas frustrações e os nossos desapontamentos se nós não ouvirmos a voz de Deus? Você precisa, no ano de 2012, ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Não tome nenhuma decisão na tua vida antes de perguntar para Deus o que você precisa fazer. Qualquer decisão, seja ela grande, seja ela pequena, seja um casamento, seja um divórcio, você precisa perguntar para Deus e ouvir a voz dele. Tem coisas, queridos, que nós não precisamos ouvir e consultar a Deus, porque é óbvio e sabemos já que Deus não quer isso para nós. Por exemplo, nós queremos dar para você o seguinte: é da vontade de Deus que você separe do seu cônjuge? Não. Então você não precisa orar para Deus: Deus, eu queria agora que o Senhor me mostrasse, que o Senhor falasse, que o Senhor me dissesse se é ou não para eu separar do meu cônjuge. A resposta de Deus, querido, é não. E Deus não vai mudar, é sempre não. Nós que optamos em seguir o nosso caminho. Mas aí encontramos nossos desapontamentos e aí vamos, como se diz, nós vamos viver isso na nossa vida. As consequências, elas vêm, infelizmente. Então nós precisamos estar olhando para o ano de 2012 de uma forma diferente. Guarda isso que eu vou falar para você no seu coração. Uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que não tinha lá o nome, alguém falou e eu olhei isso hoje na internet. Diz assim: com Deus por perto, os males não terão peso e as lágrimas não serão tristes. Então quer dizer que tudo que fizer de mal para você, você estando ouvindo a voz de Deus, isso vai repercutir em bênção para a tua vida. E as tuas tristezas e o teu choro, as lágrimas vão ser lágrimas de alegria se você estiver ouvindo a voz de Deus. Amém, igreja? Então, o segredo de você não se frustrar tanto no ano de 2012 é ouvir a voz de Deus, é aprender o que Deus tem para falar com você. E como eu disse, tem muitas coisas que você não precisa perguntar a Ele, porque você já sabe que Ele é contra e que Ele não quer isso. Eu citei apenas uma só coisa, mas tem muitas outras coisas que Deus, você não precisa orar e pedir a resposta dele, porque a resposta dele é bem clara. Em segundo lugar, para você vencer os desapontamentos do ano de 2012, não somente escute a voz de Deus, mas também encare de frente os problemas, os desapontamentos, as frustrações. Diz a palavra de Deus no verso número 24, que aquele jovem, ao ouvir Jesus dizer a ele: vai e vende todas as coisas, qual foi a atitude dele? Saiu para vender as coisas? Não. Ele chegou e questionou Jesus: por que, Jesus, o Senhor está mandando eu vender os meus imóveis, as coisas que eu tenho, que eu ganhei de herança dos meus pais, da minha família? Não. Diz a palavra de Deus que ele abaixou a cabeça e saiu triste e foi a caminho. Nós nunca mais ouvimos falar desse jovem, desse homem que a palavra de Deus nos conta aqui. Querido, se você quer resolver os seus problemas, você precisa fazer algo contrário ao que esse jovem fez. Você precisa enfrentar, encarar o seu problema. Ontem nós vimos aqui, certo, que não adianta correr da doença, da enfermidade. Ela vem e você tem que lutar com todas as forças. As frustrações vão vir, os cabelos vão cair, mas o importante é que você esteja preparado e que você enfrente as consequências, até mesmo de uma enfermidade que em 2012 possa pegar você. Agora, desistir da vida, desistir de tudo, de todos, ir para dentro de um quarto
Se trancar e chorar e berrar e ficar olhando para o passado, isso não vai trazer benefício nenhum para você e nem para ninguém que está do seu lado. Você precisa encarar os fatos como eles são e você precisa viver isso. Não vire o rosto. Aquele homem virou o rosto. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu uma das grandes oportunidades da vida dele. Ele poderia questionar Jesus. Ele poderia pedir para o Senhor explicação. Ele poderia até mesmo falar algumas verdades para Jesus. Ele poderia chegar para o bom mestre e falar assim: o senhor está mandando eu vender? É porque o senhor não sabe quanto custou. Porque o senhor não pagou o preço que eu paguei. Talvez Jesus, se ele encarasse Jesus talvez daria para ele uma outra explicação. Não, meu filho, eu não quero que você venda. Porque eu queria saber onde está o teu coração. Mas ele perdeu, ele foi embora, ele perdeu uma grande oportunidade, ele desistiu. Diante das minhas frustrações e das tuas frustrações, no ano 2012, não desista, tente, peça ajuda para resolver os seus problemas. Você não está conseguindo? Faça algo, peça ajuda. Diz, querido, uma história contada e talvez alguns de vocês já conhecem. A Colgate, quem conhece a Colgate aqui? Todos nós conhecemos, já escovamos no Brasil muitas vezes. Hoje a gente tem outras pastas de dentes, é mais bonito, mas lá no Brasil mesmo, há 20 anos atrás, a gente usava Colgate, era só Colgate. Colgate tem uma grande fábrica na cidade de Campinas, perto de Valinhos. E estava tendo um problema muito sério, porque é uma multinacional muito grande, e o problema que estava acontecendo é o seguinte: no meio de milhares e milhares de pastas de dente que iam sendo colocadas dentro da caixa, uma ou duas ou três vinham vazio, porque na produção estava tendo um problema muito sério. E isso estava acarretando um desgaste na imagem da companhia. E isso estava trazendo problemas para os diretores, estava trazendo problemas para os supervisores, porque não olhavam, os diretores cobravam, os supervisores iam lá, estava trazendo problemas e frustrações para os funcionários, porque eles faziam de tudo para tentar observar o problema, para tentar parar o problema, para que o consumidor não viesse a processar a Colgate e também os grandes empresários e atacadistas. Então, depois de muita frustração, de desapontamento, depois de muita coisa ruim que aconteceu e de muita reclamação, eles resolveram investir uma grana para resolver esse problema. Eles gastaram 8 milhões de dólares para alguém fazer um programa de computador e desenvolver uma balança sensível que iria identificar, no momento em que passasse ali alguma coisa mais leve, toda a produção iria parar e uma mão iria e jogava, um robô iria e jogava aquela caixinha que você comprava para fora da produção. E com isso, sabe o que aconteceu? Todos os problemas, por causa desses 8 milhões de dólares, todos os problemas foram solucionados. Mas, querido, sabe o que mais de interessante nessa ilustração que eu estou contando para você? É que os supervisores, depois de terem parado todos os diretores de toda aquela reclamação, eles observaram, os supervisores, que os funcionários não estavam usando aquela máquina mais. E um dos supervisores, ele chega, reúne o grupo de funcionários, que eram funcionários frustrados na época, e perguntaram para eles: por que vocês não estão usando essa máquina de 8 milhões de dólares que a Colgate ela desenvolveu para que parasse todo esse problema que acontecia na nossa empresa? A resposta daqueles homens é o seguinte: toda vez que aquela máquina parava a produção, nós perdíamos tempo, nós ficávamos frustrados, nós ficávamos decepcionados. Todo mundo tinha que trabalhar até mais tarde. A companhia gastava hora extra. E muitas coisas. E produzia uma cadeia de frustrações nos funcionários que estavam ali. E aí o supervisor disse: mas como é que vocês resolveram o problema? Aqueles funcionários chegaram e disseram o seguinte: nós reunimos aqui 8 funcionários. Fomos
numa dessas lojas de eletrodoméstico, compramos um ventilador muito grande e deixamos o ventilador funcionando. Então, bem forte no número 3, né? Então, quando a caixinha passava vazia, levava a caixa. E aí não parava. Então, os americanos gastaram 8 milhões de dólares. E os brasileiros cearenses, certo? Compraram, gastaram, fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador e resolveram o problema. Ninguém ficou mais frustrado. E a produção andou. Então, querido, quando você está passando por uma frustração, peça ajuda. Não fique aí sofrendo você sozinho. Sempre vai haver uma saída. Porque para a Colgate estava tudo resolvido. Mas para quem estava ali trabalhando todos os dias, saindo atrasado, parando produção, todos estavam frustrados e insatisfeitos. Então eles juntaram, tiveram uma ideia e resolveram o problema. Então talvez você não tenha a solução do teu problema, mas alguém que ama você, que gosta de você, pode te abrir uma porta e mostrar para você um caminho, uma luz. Abra sua boca no ano de 2012 e conte as suas frustrações. Amém, igreja? Faça isso. Terceiro e último lugar. Não somente você deve fazer o que eu disse, escutar a voz de Deus, encarar de frente os seus problemas, dividir as suas frustrações, mas o mais importante no ano 2012 é confiar em Deus. Se você olhar o verso número 27 e você fizer uma comparação, um paralelo, ou lembrar de alguns minutos atrás aqui nessa igreja, nós não falamos, foi uma mensagem que eu preparei hoje, foi talvez os cantos que o pastor Daniel separou hoje, mas um dos cantos que nós cantamos hoje aqui, o Deus do impossível, não desistiu de mim, sua graça me sustenta e me faz, certo? O Deus do impossível, o Deus do impossível. No verso de número 27, está aí para você, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que frustra você em 2011, o que vai frustrar você em 2012, não interessa o que vai acontecer. Seja uma educação de um filho que você não está tendo sabedoria, seja o seu casamento. Você pode olhar para o teu casamento, para a história da tua vida, o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu cônjuge, você vê, não tem condições, mas para Deus tem condição. Nosso Deus é o Deus do impossível. O assunto aqui era gerado em termos de salvação. Todos eles estavam preocupados com a salvação. Os apóstolos que ouviram Jesus falar com aquele jovem, eles perguntaram: então quem é que se salva? Se ele não se salvou, quem é que vai se salvar? E aquele assunto estava ali, e Jesus chega sabiamente e fala: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Até mesmo um rico entrar no reino dos céus é possível para Deus. Até mesmo reverter algo na sua vida que você considera perdido é possível para Deus, sim. Pastor, mas eu perdi em 2011. Pode ganhar em 2012. É só você confiar nesse Deus. Deus querido, no ano 2012, como todos os anos da nossa vida, no ano 2013, 14, Ele vai pegar a minha frustração e a sua frustração e reverter isso em coisas boas para nós. Eu escutei também uma palavra que diz o seguinte: que a vida é dura, mas que Deus é bom. Acredita nisso? Coloca isso na sua mente. A vida é dura, mas Deus é bom. Deus é misericordioso, e nós podemos ver isso na palavra de Deus. Não é mais agora trazendo ilustrações dos nossos dias, mas é trazendo ilustrações da época de Moisés, quando tudo começou. Se você for comigo lá em Êxodo, no capítulo 15 de Êxodo, você vai ver que Deus é bom, que a vida é dura e que as pessoas sofriam também naquela época, mas Deus é bom. Diz a palavra de Deus lá no capítulo que eu citei para vocês, no capítulo 15, verso 23, que o povo de Israel no primeiro dia foi uma bênção, no segundo dia foi uma bênção, no terceiro dia foi uma bênção, como o pastor falou aqui, no primeiro dia, no segundo dia, está falando o meu sermão sem eu pregar, alguma coisa está acontecendo. Ele leu o script, ele leu o esboço, e ele diz: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo bem, mas chega no quarto dia, a coisa começa a piorar. E foi o que aconteceu na época de Mara, na época do povo de Israel.
Eles viram aquele oásis gostoso, correram todo mundo. Quando chegou lá, o que aconteceu? Beberam águas, eram amargas. Água amargas. Com sede, estavam cantando o tempo todo alegres, e aí deu sede. E na primeira golada, certo? Beberam água amarga. Sabe como que era o gosto da água amarga de Mara? É o chá de casca de laranja. Você já tomou, querido? Quem tomou já o chá de casca de laranja? Até por maldade do pai. Já tomou? Porque tinha pai que tinha um colega meu que o pai falou assim: eu castigo que você tomar chá de casca de laranja. Você mandou? Eu disse: não, pai, me bate, mas tomar chá de casca de laranja. Você tomou, mas já? Ah, e seu pai deve ter feito, mas você mereceu. Né? Eu quero dizer para você o seguinte: o povo chega ali. Olha só como que Deus é bom. Para a gente terminar. Eles chegam lá, bebem da água, no meio da frustração, no meio do desapontamento da vida. Todos eles, uma nação toda. Porque Deus, Ele abençoa individualmente e abençoa a nação também. E abençoa a igreja toda. Se a gente tiver disposto o coração aberto para isso. Aí diz que eles ficaram frustrados, murmuraram. Mas Deus deu um jeito ali, no verso número 25, você vai ver no capítulo 15, que Ele coloca uma árvore. E aquela árvore, ela é cortada e colocada na água, a água se torna uma água doce e todo mundo bebe. Aí você fala assim: puxa vida, Deus é bom demais. Você sabe por quê? Porque depois de Mara, diz a palavra de Deus, lá em Números 33, se você for lá depois ver, você vai ver que depois de Mara tem Elim. Sabe o que? Elim, Mara significava amargura, desapontamento, frustração. Mas Elim, certo? Significava alegria, gozo, satisfação. E diz a palavra de Deus que eles saem de Mara e andam um pouquinho mais, antes deles murmurarem, antes deles terem sede. Diz que eles chegam a Elim, e quando eles chegam lá em Elim, sabe o que aquele povo encontra? Porque Deus é bom? Eles encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras. E diz que toda a nação de Israel, eles sentam às sombras das palmeiras e eles bebem da água daqueles 12 oásis que estavam ali. Esse Deus é bom ou não é bom? Esse Deus é bom. Então, querido, eu quero dizer a você o seguinte: no ano de 2012, confia em Deus. No ano de 2012, o que eu vou fazer com o meu desapontamento e com as suas frustrações e com as minhas frustrações? Escute a voz dele. Escuta a voz dele. Encare de frente os problemas. Não corra, não faça como aquele menino. E confie em Deus, porque Ele vai te levar para Elim. E vai você e eu termos um feliz 2012. Amém, igreja? Feche teus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Nós estamos no início do ano. Seja qual for, querido, as frustrações que você passou já nesse início do ano. Aí você fala assim: pastor, não passei nenhuma não. Eu cheguei em casa ontem às 3 horas da manhã, comi uma comidinha hoje quando acordei ao meio-dia, 2 horas, e vim para cá. Você acredita que eu já passei por uma frustração muito grande nesse primeiro dia? Eu nunca vi isso acontecer nos Estados Unidos. Aconteceu comigo. Quando foi por volta de 4:30 da tarde, fui tomar meu banho. Liguei o chuveiro. Cadê a água? Não tinha água. Você acredita numa coisa dessa? Faltou água na cidade de Elvis. Aí você pode estar falando assim: pastor, está fedendo perfume francês. Tô não, querido, sabe por quê? Porque eu já tinha escrito essa mensagem. Falei: sabe uma coisa, André? Eu vou enfrentar o meu desapontamento. Eu estou frustrado porque eu tomo um banho agora para pegar ele e tal. Fui lá embaixo, tinha uma garrafa, que Deus providencia as coisas. O irmão, nós pedimos para ele trazer Guaraná e trouxe a garrafa de água desse tamanho.
essa garrafa d'água, que já tem pelo menos dentro do tanquezinho lá em casa. Pega aquele garrafão de água. Fui lá, peguei o garrafão de água. Subi com o garrafão de água, a tia não entendeu nada, porque até na hora que ela foi tomar banho tinha água. Mas quando eu fui tomar banho, não tinha água. Esquentei aquela aguinha, lembrei lá do Goiás. Peguei uma cuia, fui para a banheira da minha casa. Andei morrendo de rir ali do outro lado do espelho. E eu tomando banho com cuia, enfrentando meu desapontamento. Depois que eu acabei de tomar o banho, olha só, a água voltou. Eu falei, André, isso aí é para eu contar hoje na igreja. Deus queria que eu passasse por essa frustração. Então, querido, você pode me abraçar hoje, eu estou cheirosinho, tá? Perfume eu uso sempre, mas tomei banho, tudo ok, beleza. Mas talvez você enfrentou um diferente. Você já pegou já lá no seu correio, que eu fui no meu correio hoje, e você pegou aquela carta de sexta-feira que você não tinha lido, cancelando a sua Direct Lines. A mulher acordou de tromba, você não falou com ela também. O que você fez aqui ontem à noite foi só mais um ato de Rede Globo, que você tem assistido muita novela e abraça, mas na verdade você está triste, na verdade você está preocupado, na verdade você está frustrado. Então eu quero orar aqui, não quero te chamar na frente, nem quero que você levante não, mas eu quero orar por você onde você está. Porque seja qual for a tua frustração, teu desapontamento, você aprendeu hoje que você deve escutar a voz de Deus, que você deve confiar nele, e que você deve enfrentar os problemas. Feche seus olhos. Vamos falar com Ele nesse momento. Pai, estamos diante do Teu povo. Te agradecemos por essa mensagem dessa noite. Mensagem, no meu ver, ó Deus, muito importante para mim. E agradeço, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou na minha vida no dia de hoje, porque mesmo não tendo água na goteira, no chuveiro, o Senhor permitiu que tivesse água para tomar um banho. E quando eu chegar na minha casa, ó Deus, a água vai estar lá. Então, Deus, eu não sei o que os meus irmãos, minhas ovelhas passam. Quais são as pequenas ou grandes frustrações que estão nas suas vidas. Seja até mesmo, Deus, com um móvel que comprou que não gostou, de uma cor de parede que não está agradando. Seja qual for o problema da frustração dessas pessoas que aqui estão, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor reverta tudo que estava de errado e mostre como o Senhor me mostrou a bênção, e me abençoe e abençoe os meus irmãos nesse dia. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus dê um ano de 2012 cheio de felicidade. São 8